Graça e paz de Jesus Cristo, nós estamos gravando uma série chamada Pílulas de Provérbios. E o objetivo dessa série de Pílulas de Provérbios é dividir o livro de Provérbios em pequenos trechos, para que nós possamos aprender pequenas lições para aplicação prática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que nós possamos crescer na no desenvolvimento pessoal e no relacionamento com Deus. Então, Provérbios tem 31 capítulos e o mês de março tem 31 dias. É um mês propício para estudarmos um capítulo de Provérbios por dia. E hoje, sendo dia 9 de março, nós vamos meditar em Provérbios 9. E o título que demos para esse capítulo de Provérbios é que o banquete da sabedoria é para todos. Provérbios 9, 9 de março de 2025. Vamos aqui para a pílula 44, que ontem nós meditamos em Provérbios 8, a última pílula foi a 43, e hoje a pílula 44 é as 7 colunas da sabedoria. Vamos ler os versículos 1 e 2, que nós deixamos aqui em letra itálica. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Nesses dois versículos aqui que nós acabamos de ler, que a sabedoria construiu a sua casa e ergueu as suas 7 colunas, e ela matou animais para a refeição e preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa, nós vemos que é como se a sabedoria fosse a dona de uma casa, que agora preparou uma mesa, matou os animais, ou seja, preparou a mistura e também preparou seu vinho, ou seja, preparou motivos de alegria. Vinho, aqui nesse texto, está dizendo animais, fala que existe a preparação de uma refeição, que são as palavras de sabedoria, e que se você comer essas palavras de sabedoria e colocar em você para praticar, você vai ter acesso a esse vinho, você vai ter acesso à alegria. E a sabedoria apresenta as suas 7 colunas e ela já arrumou a mesa e ela está esperando os seus convidados. Agora, nesses dois versículos, nós temos algumas anotações. A anotação número 1. As 7 colunas da sabedoria são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Anotação número 2. A instrução é o ensinamento, o treinamento, o estudar, o instruir-se, o se capacitar, o se submeter a um curso, a um grupo de estudos, a uma classe de preparação. Então, instrução é a pessoa buscar informação, buscar treinamento. Se a pessoa quer instrução em assuntos bíblicos, ela deve participar da escola bíblica dominical, ela deve participar de cursos, treinamentos teológicos. Se a pessoa quer uma instrução em relação à preparação de uma refeição, ela deve buscar as receitas, seja por um vídeo na internet, seja conversando com o pai, com a mãe, com um chefe de cozinha, com alguém com uma confeiteira, com uma pessoa que prepara os salgados, com uma pessoa que prepara os pratos de um restaurante. Então, instrução é buscar informação. A instrução é uma das colunas da sabedoria. Você adquire sabedoria tendo o desejo de buscar, ir atrás da instrução. Anotação número 3, o conselho, que é a segunda coluna da sabedoria. O conselho é o conversar com pessoas mais experientes
a respeito de todos os assuntos para encontrar a melhor saída para um problema. Então, uma pessoa não vai pedir conselho para uma pessoa que é solteira ou que é divorciada sobre como resolver um problema específico do casamento. Se você está buscando um conselho para resolver uma crise no casamento, você precisa conversar com alguém que é mais experiente nesse assunto, alguém que é conselheiro matrimonial, que já ajudou outros casais a resolverem problemas e que trouxe resultados positivos. Você não pede conselho a qualquer pessoa. E é impressionante como tem pessoas que têm falta de sabedoria nisso. A pessoa está com um problema no casamento e ela conversa com o amigo solteiro que todo final de semana está numa balada. Ah, tive um problema com a minha mulher. O que você me diz? E normalmente o solteiro diz: esse negócio de ficar casado não vale a pena. É melhor você sair comigo. Por que você não vem comigo para a balada? E assim, muitas mulheres perderam seus casamentos. No Instagram, no Facebook, tem alguns relatos, né? Eu estava olhando na internet e tem alguns relatos de mulheres que eram casadas, estavam passando por uma crise no casamento, conversaram com as amigas solteiras e as amigas solteiras disseram: "Ih, você nem curtiu, você tem de curtir. Você foi lá e casou e agora está aí com a vida entediada." Elas saíram com as amigas para as baladas, ficaram com algumas pessoas e depois se arrependeram e entenderam que o casamento era muito, muito bom ter uma pessoa, um marido, com quem elas pudessem contar. E aí, quando elas voltaram, o marido não quis mais, porque elas saíram e ficaram com várias pessoas. Então, isso é um exemplo simples sobre a questão do conselho. Você quer resolver um problema do seu veículo, um problema mecânico. Você não vai conversar com o cozinheiro, com o médico ou com um advogado, porque você precisa conversar com a pessoa certa que tem habilitação para trazer o conselho certo. Esse é o segundo pilar, a segunda coluna da sabedoria. A terceira coluna da sabedoria é o conhecimento. Estamos aqui na anotação 4. O conhecimento vem do conhecer, que vem do latim cognoscere, onde a raiz gnose significa absorver. E esse absorver, um conhecimento vem pelos nossos sentidos, pela nossa visão, audição, olfato, paladar e tato. Vem também pela nossa experiência, vem pelo saber, pelo sentir, pela mente, pelo perceber, por estar avisado a respeito da existência de algo ou de alguém. Um exemplo simples é conhecer uma fruta. Quando você fala, você sabe o que é uma maçã? Você já viu uma maçã, você já comeu uma maçã, você já sabe o sabor da maçã, você tocou na maçã, você sente o cheiro da maçã. Então, essa é uma forma de nós termos conhecimento a respeito de alguma coisa, pelos nossos sentidos. Também conhecemos alguma coisa, como por exemplo um prédio, uma casa, visitando aquele lugar. Então nós vemos aquele ambiente, mas quando nós vamos num prédio, numa casa, num órgão público, num hospital, nós também percebemos o campo espiritual. Num hospital, por exemplo, você não vê, mas você sente aquela atmosfera de que as pessoas estão ali doentes. É um ambiente que tem aquele peso de doença, de pessoas que estão em recuperação. Quando você entra num órgão público, você vê pessoas com roupas mais formais, você sente aquele peso, você sabe, aqui é uma repartição pública. Tem toda uma formalidade naquele lugar. Quando você chega na casa de alguém, dependendo de como aquele ambiente, de como aquela casa está organizada, quais as cores, quais
os móveis que existem ali, você pode sentir que é um ambiente mais antigo, que é um ambiente mais moderno, que é um ambiente mais despojado. Tudo depende da casa onde você vai. E você pode conhecer pelo contato. No campo espiritual, é você conhecer a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. São experiências sensoriais, intuitivas, por impressão. Quando nós oramos, falamos com Deus. Quando nós estamos no nosso devocional, quando pedimos uma direção do Espírito Santo, vem aquela impressão, aquela intuição no nosso coração. Faça dessa forma, porque será melhor. Então nós podemos conhecer, o conhecimento ele vem por absorver um conhecimento, um saber por meio dos sentidos. Isso também é uma das colunas da sabedoria. Nós precisamos nos colocar numa posição de quem está buscando saber a respeito daqueles assuntos. Depois, a quinta coluna é a inteligência. A inteligência é quando você emprega, né, esforço mental para traduzir em palavras, explicações, explanações, palestras e métodos de conhecimento da instrução e do conselho, visando ao entendimento das coisas. Então, a inteligência, quando eu vou para a instrução, que é a primeira coluna da sabedoria, eu fico ali, naquele curso, naquele treinamento, é o submeter-se a essa experiência de buscar a instrução. Quando eu recebo uma instrução, uma informação, eu já não fico sabendo logo, de imediato, tudo. Tem algumas informações que eu absorvo de maneira imediata, são as informações mais simples. Mas quando eu preciso resolver um problema, eu preciso ir para o conselho, para o falar com o professor, falar com o instrutor, falar com aquele que tem experiência naquele ramo de negócio, que sabe trazer um conselho bom. Depois que eu estou me instruindo, estou ouvindo os conselhos, eu estou tendo o conhecimento, estou sentindo pelos meus sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, pela minha experiência de me submeter àquela vivência, naquele ambiente, naquele lugar, eu vou buscando conhecimento e depois eu coloco tudo isso, instrução, conselho e conhecimento, no campo da minha inteligência, do meu pensamento, para falar a respeito disso. Então, no exemplo da maçã, eu digo, a maçã, ela é uma fruta que tem a cor vermelha, por dentro ela é branca, um tom um pouquinho amarelado, ela tem um sabor adocicado, e eu vou falando, explicando como ela é. Eu fui no hospital, ele é um ambiente que tem macas, é um ambiente que tem uma cor mais suave, as pessoas estão se convalescendo. Eu vou explicando, usando a razão, eu emprego o esforço mental para traduzir de forma inteligível a sabedoria, o conhecimento, a informação. Aí depois que eu uso a inteligência, nós chegamos na quinta coluna da sabedoria, que é a informação 6 ali, que é o entendimento. O entendimento é a informação introjetada no ser humano, quando a informação está dentro de nós. É a instrução, o conselho, o conhecimento dentro da própria pessoa que a torna capaz de tomar uma decisão sem o uso da força mental, de forma automática, porque já está internalizado. Um exemplo, aqueles que dirigem sabem que depois que você já tem prática, você troca as marchas do veículo de forma automática. A prática de esportes como a natação, a corrida, o paraquedismo, quem começa a fazer o treinamento de natação sabe que no começo é todo um treinamento do movimento dos braços, movimento das pernas, como que respira, como que movimenta a cabeça. Mas depois que a pessoa teve o entendimento, ela já pegou a instrução, já pegou os conselhos, já tem o conhecimento, já usou a inteligência para raciocinar e aplicar aquilo,
no seu próprio corpo, ela faz automaticamente. Quando a pessoa tem o entendimento, vai para a sexta coluna da sabedoria, que é a anotação 7, o discernimento. O discernimento é um nível de entendimento mais profundo, que dá clareza e velocidade em responder às situações do dia a dia. Quem entende os malefícios da droga, da prostituição, do adultério, tem clareza suficiente para responder negativamente de forma rápida a convites, propostas ou oportunidades de tais práticas. Quem tem discernimento tem resposta direta e clara a respeito das situações da vida. Então, o discernimento é: a pessoa está ali no seu local de trabalho, aparece um colega ou uma colega que está querendo dar em cima de você. Você só de longe, antes mesmo que a pessoa possa trazer aquilo de maneira mais clara da intenção dela, você já, quando você tem entendimento das situações, você já vê o perigo antes, porque você já tem experiência. Vamos dizer que o discernimento é um nível de entendimento mais profundo sobre as coisas da vida. É um nível maior de experiência. A pessoa olha, recebe a proposta, recebe o convite, e muitas vezes, antes até dela receber a proposta e o convite, ela já sabe. Lá vem o perigo. E você chega nessa sexta coluna buscando instrução. Por exemplo, uma pessoa que frequenta uma escola bíblica, ela sabe dos perigos dos convites do mundo. Algum pastor, algum padre, alguém foi ali e explicou: olha, as pessoas fazem isso, isso, isso. Uma pessoa que vai para a escola e que ouve a palestra de um policial aprende. As pessoas que estão vendendo drogas podem abordar você da seguinte forma: elas podem pegar a sua mochila. Quando vocês, pessoas que fazem viagens por meio de em aeronaves, elas podem dizer: olha, você tem que cuidar da sua bolsa. Podem pegar a sua bolsa, colocar ali a droga para que você transporte essa droga até chegar àquele destino. E depois a pessoa procura você e fala: ah, deixa eu pegar aqui alguma coisa que ficou aqui com você. Então, participar de instrução permite que você tenha informação. O discernimento, então, ele vem com a instrução, com os conselhos, com o conhecimento. Você vai tendo aqui um aumento de níveis dessas 7 colunas. A instrução é o nível mais básico. Depois você avança para o conselho. Depois você avança para o conhecimento. Depois você avança para a inteligência. Depois você sobe para o entendimento. Depois você sobe para o discernimento. E por último, a sétima coluna, aqui no 8, é a prudência. A prudência é o nível mais elevado da sabedoria, porque ela dá a capacidade de escolher a melhor opção entre duas opções boas. Uma pessoa recebe duas propostas de trabalho semelhantes e a pessoa consegue pontuar por que a escolha que ela faz é melhor para si. Outro exemplo é o cruzar um sinal amarelo, que exige prudência para a pessoa parar ou avançar. Vai depender da distância que ela está do sinal para que ela tenha a decisão mais adequada. Então aqui, essa é a pílula 44. As 7 colunas da sabedoria. A sabedoria, alguém pode... qual a importância dessa pílula? As pessoas muitas vezes pensam assim: como que eu posso ser mais sábio? Como que eu posso ser inteligente? Como que eu posso tomar a decisão certa? Muitas pessoas no dia a dia ficam em dúvidas. Será que eu fiz certo de ter saído daquele trabalho? Será que eu fiz certo de terminar aquele namoro? Será que eu fiz certo de ter escutado aquele conselho? Então, nós vemos que no aspecto prático, você saber que a sabedoria, ela tem camadas, ela tem colunas, e que você precisa buscar instrução, buscar ler, buscar informação. Antes de tomar uma decisão, você tem que conversar com pessoas mais experientes e pessoas que têm relação com aquele assunto, buscar conselho,
que você deve buscar o conhecimento, usar a inteligência, pensar a respeito antes de tomar uma decisão e buscar entendimento para que você tenha clareza, que é o nível do discernimento, e para que você alcance a prudência, faz com que você possa se colocar mais em treinamentos, cursos, abrir-se para ler mais livros, para estudar a Bíblia, para buscar conhecimento de Deus. Por exemplo, quando nós lemos aqui sobre o conhecimento, que o conhecimento não é só uma coisa que eu fico estudando. Às vezes, por exemplo, para conhecer ambientes, eu preciso ir até o lugar. Para conhecer a Deus, eu preciso me expor à experiência de trancar a porta do meu quarto e de orar, de falar com Ele. Então, são experiências espirituais, sensoriais, que dependem de eu me colocar ali. E quando eu falo de conhecimento, é muito importante sair da cidade em que você está, conhecer uma cidade vizinha, conhecer, se de repente você não tem condições financeiras agora para fazer uma viagem para longe, conhecer pelo menos o bairro vizinho. Tem pessoas que ficam sempre trancadas dentro do seu bairro, vivendo o seu mundo pequeno. Elas não param. O que tem aqui na minha cidade? O que tem aqui na cidade vizinha? O que existe em outros lugares? Porque isso vai ampliando o conhecimento a respeito de vários assuntos. Agora, a pílula 45. O banquete da sabedoria é para todos. Então, a sabedoria lá, nós lemos o versículo 1 e 2. Ela preparou a sua mesa, ela matou seus animais, ela serviu o seu vinho e ela está agora esperando os seus convidados. Eu e você somos os convidados. A sabedoria, ela está preparando o seu banquete, fazendo o seu convite para todas as pessoas. E é isso que nós lemos aqui nos versículos 3 a 6. Versículo 3. E enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: 4. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. As nossas anotações aqui. Primeira anotação. A sabedoria vem de Deus, e Deus deseja que todos a encontrem. Por isso, o próprio Deus prepara seus servos para convidarem a todos para que tenham lugar à mesa. Quando você vê pastores, pregadores, evangelistas e pessoas que estão espalhadas nas ruas anunciando que devem as pessoas vir até Deus, essas pessoas são os servos de Deus. Estão anunciando a mensagem. Uma pessoa que mora com você, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão mais velho, a sua irmã, o seu primo, a sua prima, o seu tio, o seu avô, a sua avó, quando estão ali trazendo palavras de sabedoria, dizendo: meu filho, minha filha, meu sobrinho, minha sobrinha, não faça isso, porque nesse caminho você vai encontrar o mal. Eles também, quando estão fazendo isso, estão agindo como servos de Deus. Eles são os servos da sabedoria, são as vozes que estão trazendo recomendações e direção para que você escute. Então, todos têm acesso à sabedoria. Anotação 2. Em Mateus, no capítulo 22, nós vemos a parábola das bodas, onde Jesus conta a história de um rei que chamou seus convidados para o casamento de seu filho, mas os convidados deram várias desculpas, de modo que ele então disse para seus servos convidarem a todos dos valados e de todos os cantos, e a casa se encheu. Mas um dos que foram até a casa estava mal trajado, e então foi colocado para fora. Foi colocado para fora. Essa parábola nos mostra que Deus chamou muitas pessoas para participarem da sabedoria, como filhos de pastores, pessoas que cresceram na igreja, que já eram convidados natos, mas que desprezam o convite e dão desculpas, pois preferem desviar e seguir outros caminhos. Então ele convida
as prostitutas, os ladrões, os corruptos, os bandidos, os drogados, os alcoolizados, que são os que estão nos valados. Mas Deus só aceita que fiquem na presença deles aqueles que se arrependem e mudam seus comportamentos, palavras e ações. E por isso aquele que entrou na festa e não trocou as vestes foi posto para fora, pois atendeu ao chamado para a festa, mas não mudou sua vida. Então, nós vemos aqui a festa, Jesus aqui, ele contou a parábola das bodas para dizer assim: um rei convidou os convidados, os seus convidados, para a festa para o casamento do seu filho. Mas os convidados recusaram o convite. Alguns disseram, eu tenho que trabalhar. Outros disseram, eu tenho as minhas festas. Outros disseram, eu tenho outros negócios. Então aquele rei disse, vão pelos valados e convidem todas as pessoas que tiverem na frente. E muitas vezes, eu e você, somos aquelas pessoas que já estamos dentro da igreja, já conhecemos o convite de Jesus, mas nós ignoramos aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, quando nós fazemos isso, Deus fala: convide então as prostitutas, os drogados, convide as pessoas de fora, que talvez eles vão querer vir. E muitas vezes eles atendem ao chamado e vêm, e se arrependem e mudam as suas roupas para se assentarem na mesa da sabedoria, para se sentarem com Deus. Mas, na parábola que Jesus contou, quando a festa estava cheia, uma das pessoas estava ali mal vestido. E ele disse, como que ele entrou aqui mal vestido? Coloquem ele para fora. O que essa parábola nos conta é que a sabedoria é para todos. E a salvação em Deus também é para todos. Mas é necessário que nós queiramos ser sábios. Nós precisamos mudar. Quem se torna sábio muda o jeito de ser. A pessoa não vai mais buscar fazer coisas tolas, coisas que não fazem sentido. Anotação 3. A sabedoria chama, convoca, conclama a todos para irem a ela, tanto os convidados que tiveram a sorte de nascerem em berços cristãos, onde foram desde o nascimento apresentados a ela, como aos perdidos, pobres, mendigos espalhados pela terra, e o convite é o mesmo: arrependam-se dos pecados de vocês e se limpem, para serem sábios, justos, íntegros, puros, retos, verdadeiros, honestos, santos e, enfim, salvos. Então, a pessoa que encontra o caminho da sabedoria e que antes vivia no adultério, na prostituição, abandona totalmente essa vida e passa a viver uma vida de sabedoria, onde não participa mais de baladas, não se embriaga mais, passa a tomar hábitos saudáveis. Pílula 46. Deixe o tolo seguir na sua tolice e exorte o sábio. Então a pílula 45 é aqui, como nós vimos, que o banquete da sabedoria para todos. Eu e você, todos os dias, somos convidados a sentar na mesa da sabedoria. Somos convidados a participar da mesa do Rei dos Reis, que é Jesus. Mas alguns aceitam e outros não aceitam. Quem quiser participar dessa festa, desse banquete, deve se arrepender dos pecados e mudar de vida. Então você não pode dizer que você é sábio se você continua tomando as práticas tolas. O convite aqui é: você está convidado a ser sábio, a ser uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa que leva uma boa vida. A pílula 46. Deixe o tolo seguir na sua tolice e exorte o sábio. Então vamos ler aqui os versículos 7, 8 e 9. 7. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. 8. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. 9. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Então as anotações aqui. A primeira anotação: por mais que queiramos que todos sejam sábios, muitos não querem saber de uma vida sábia. É por isso que o mundo vive cheio de tragédias, fome, peste, doenças, discussões, divórcios, separações, discórdias,
desonestidades, furtos e roubos, adultérios, drogadição e coisas assim. O mundo tem pessoas tolas, medíocres, zombadoras, injustas, que vão fazer coisas erradas e sofrer por escolha própria. Essas pessoas não devem ser corrigidas, pois elas vivem assim porque querem. E se você as corrigir, você é que será o malvado. Há pessoas que estão na miséria, mas quando você tenta ajudá-las, elas são agressivas, ríspidas, mal educadas e grosseiras com você, e que consideram você culpado por estar tirando a paz delas. Esse texto nos ensina a deixar o zombador seguir o seu caminho de perdição. Mateus, no capítulo 16, ali no versículo 18, Jesus ensinou um método para avaliar se você deve continuar a tentar ajudar uma pessoa. Jesus disse que primeiro você deve exortar a pessoa sozinho, e se ela te ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, você deve levar 2 ou 3 testemunhas. E se a pessoa não ouvir, então deve apresentá-la diante da congregação para que, se ela não ouvir novamente, seja tratada como um desconhecido. Então, Jesus ensinou isso. Se você vê que o seu irmão pecou, vá lá e tente conversar com ele para ajudá-lo. Se ele te ouvir, você ganhou ele. Se ele não ouvir, você leva 2 ou 3, e se ele não ouvir, leva para a igreja. Se ele não ouvir, trate como se fosse um desconhecido. E o ponto 2, corrija o sábio e ele ficará mais sábio. Quando você corrige uma pessoa sábia, ela vai amar você. Ela vai dizer obrigado porque você me ajudou. Mas a pessoa que é tola, que é estúpida, que é idiota, ela vai ficar com raiva de você. Ela vai querer o seu mal, porque vai dizer: você está se intrometendo na minha vida, deixa eu fazer o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser, eu vou beber, eu vou para a balada, eu vou estragar a minha vida porque eu quero fazer isso. Então a recomendação é: deixe o tolo seguir na sua tolice. Exorte, ou seja, corrija, instrua o sábio. A pílula 47 é: a sabedoria vem do temor do Senhor e traz benefícios. Então aqui, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. 11, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. 12, se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então aqui nós colocamos a anotação: vide as pílulas 3, que está em Provérbios 1, e as pílulas 8 a 11 de Provérbios 2. No dia 1º de março, nós estudamos Provérbios 1, e nós vimos na pílula 3 que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e o conhecimento do santo. E nós aprendemos que o temor ao Senhor significa colocar Deus, o Senhor, em primeiro lugar. Temor não significa ter medo. Temor significa ter reverência, alta consideração e muito respeito. Então, quando eu tenho muito respeito e coloco Deus em primeiro lugar, eu vou procurar informações a respeito de Deus. Eu vou falar com Ele, vou meditar na palavra e vou conhecer como proceder nessa vida para andar num caminho justo. Então, a sabedoria, ela vem do temor ao Senhor. E é o que o versículo 10 fala aqui: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O começo da sabedoria é colocar Deus em primeiro lugar e acima de tudo e de todos. E o conhecimento do santo é entendimento. Um exemplo de como o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, que tem pessoas que colocam um namorado, uma namorada acima de Deus. E daí a pessoa olha às vezes para a beleza da pessoa e a pessoa se coloca numa posição em que eu faço tudo o que você me mandar. E nós vemos aí muitos homens e mulheres que ficam sofrendo na mão de uma pessoa, porque aquela pessoa é o ídolo dela. Ela colocou aquela pessoa como primeiro lugar na vida dela. E tem pais que colocam filhos em lugar de Deus. E esses filhos depois acabam mandando nos pais e depois se tornam pessoas mimadas e pessoas muito terríveis, narcisistas e pessoas ruins, porque foram mimados pelos pais e a pessoa não colocou Deus em primeiro lugar. Então Deus tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo, de riqueza, de poder, de fama.
e acima de todos. Jesus disse: se você ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, então você não é digno de mim. Nós só somos dignos de Deus se colocamos Ele em primeiro lugar, porque Ele é aquele que é verdadeiramente puro, santo, reto e bom. E é Ele que dá o equilíbrio nas nossas relações. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Quando você conhece quem é o santo é Deus. Quando você conhece a Deus, você tem entendimento, que nós vimos ali anteriormente, que é um nível alto de sabedoria. Você usou a inteligência para ter entendimento das coisas. Por exemplo, quem tem o conhecimento do santo entende que se uma pessoa passa a ser abusiva, passa a ser tóxica no namoro, ela vai dizer, essa pessoa que pode até ser muito bonita, pode até ser muito inteligente, mas é uma pessoa que não vale a pena, porque é uma pessoa narcisista, que passa por cima dos outros, que desrespeita o relacionamento, que acha que pode abusar, humilhar e fazer o mal para a pessoa que está com ela. Né? Então, veja, o conhecimento do santo traz entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados. Quantas pessoas, mulheres, se envolveram em relacionamentos tóxicos e foram mortas porque escolheram um namorado muito agressivo, possessivo, ciumento, porque elas não tiveram entendimento de dizer: opa, eu não quero isso para minha vida. Então os dias foram cortados. Quantas pessoas se envolveram numa briga de trânsito? Falar, deixa eu me vingar aqui do outro, e o outro tinha uma arma no carro e tiveram seus dias ceifados. Então, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. E a última pílula aqui é a pílula 48. A insensatez tem o seu banquete preparado para os tolos. Então nós vemos que começamos o capítulo 9 falando do banquete da sabedoria. Primeiro, existem 7 colunas da sabedoria. Existe o banquete da sabedoria que está convidando a todos. Você deve deixar o tolo seguir o caminho dele. E a sabedoria vem do temor ao Senhor. E o capítulo 9 termina dizendo que a insensatez também tem o seu banquete. Vamos ler aqui os versículos 13 a 18. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. 14. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. 15. Clama os que passam por ali, seguindo seu caminho. Ela diz o seguinte, versículo 16: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. 18. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. As anotações aqui é que assim, número 1, a tolice, tem algumas versões da Bíblia que dizem, aqui nessa versão que nós lemos, fala que a insensatez tem o seu banquete. Tem algumas versões que dizem que é a tolice que é por exibição, sedução e ignorância. Tem outras versões que dizem mulher louca. Tem outras versões que dizem a estupidez tem o seu banquete. Mas o fato é que a tolice, a mulher louca, a estupidez, a ignorância também tem o seu banquete. E assim como a anotação 2, assim como a sabedoria tem 7 colunas, a insensatez também tem as suas 7, que são: primeiro, preguiça. Porque quem não gosta de se instruir porque vive na preguiça, a preguiça é uma coluna da insensatez, né? Tenha disposição para buscar instrução. Fuja da preguiça. Depois, o segundo é o desprezar conselhos. A terceira é ignorância, que o terceiro pilar, a terceira coluna da sabedoria é o conhecimento. A terceira coluna da insensatez é a ignorância, não saber nada. Depois é a inteligência, aqui no caso é a falta de inteligência. Depois é o entendimento, aqui é a falta de entendimento. Depois é o discernimento, aqui é a idiotice. E depois é a prudência, que é por último, e aqui é a imprudência. Então, assim como a sabedoria tem as suas 7 colunas, a insensatez tem as suas 7.
que são a preguiça, o desprezar conselhos, a ignorância, a falta de inteligência, a falta de entendimento, a idiotice e a imprudência. Que Deus abençoe e ilumine o nosso entendimento para podermos seguir pelo caminho justo. Aqui uma explicação do versículo 13, quando fala: a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Nós vemos que é uma insensatez mulheres e homens ficarem exibindo partes do seu corpo na internet, nas redes sociais. Quando você faz isso, você está colocando em exibição aquilo que é templo do Espírito Santo. Você está mostrando seu corpo, está. Quem for sábio vai conseguir fazer a leitura de que são pessoas inadequadas para ter um relacionamento. Você vai estar com essa pessoa vai estar ali querendo exibir o seu corpo. Pessoas que exibem bens materiais, que exibem viagens, essas coisas, com o propósito de chamar a atenção, de dizer: olha, vejam, eu tenho muito valor. Isso tudo é insensatez. O sábio não precisa se preocupar em provar alguma coisa para alguém. O sábio, ele sabe do seu valor. Não precisa ficar com exibição, com sedução, pessoas que querem seduzir as outras, porque tudo isso é ignorância. Deus abençoe, a paz e a graça de Jesus, hoje e sempre sobre a sua vida. Amém.